maio de 2023. Estamos recebendo o advogado Luciano Guisch para falar sobre registro de marcas e patentes. Certamente muitas pessoas ouviram já sobre isso, mas muitos não têm o registro ou já tiveram algum problema ou podem vir a ter por não ter registrado a sua marca. Mesmo que a ideia saiu da sua cabeça, mesmo que você tenha pensado em tudo nos mínimos detalhes, se alguém registrou antes, você pode vir a ter que trocar o nome da sua empresa ou do seu negócio. E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Luciano Guisch, que tem a sua empresa Fortes Marcas e Patentes, que tem a sua sede aqui em Lajeado, que atende exclusivamente esse tipo de situação. Certamente tem muitas dúvidas que são corriqueiras, né, Luciano? De dúvidas relativas a quando eu devo fazer o registro. Bom, mas eu criei a minha marca. Mesmo que eu não tenha registrado, eu não tenho direito, eu posso contestar se alguém registrar antes de mim. Então, vamos trazer esses assuntos aí que devem ser os mais frequentes que você lida no dia a dia. Tudo bem? Bem-vindo aqui à programação da Rádio Independente. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês nesse espaço tão importante. Sobre esse assunto de suma importância, que é o registro de marcas, tem a questão do registro das patentes também. São propriedades industriais ou propriedades da área autoral e intelectual que são passíveis de registro e proteção pelo seu titular, né? E, enfim, tem uma série de assuntos que são, sim, mais corriqueiros, são mais presentes nessa questão, né? E que a gente costuma lidar no dia a dia, seja atendendo o empreendedor, aquele que está iniciando o seu negócio, o autor, aquele que teve uma ideia que também pode ser protegida, né? O inventor que muitas vezes cria algo novo, equipamentos, enfim, que daí está passível de proteção enquanto patentes. Então, o assunto é bem amplo, é bem variado, mas acho bacana a gente falar, assim, da importância, então, da proteção da marca. Hoje é um dia especial, né, para mim, principalmente, e por estar aqui hoje falando desse assunto, e ser o dia também de entrega do certificado de registro da tua marca, né, Ricardo? Então, acho que a importância de falar sobre isso e dos riscos de não ter a marca registrada estão bem presentes também para ti, né? Bom, já que tocou no assunto, então já posso mostrar aqui meu certificado de registro de marca, que eu fiz através aí do Luciano, na sua empresa, porque eu tenho um bordão, para quem acompanha na jornada esportiva da Rádio Independente, que é o pode abraçar, quando é um grito de gol. E infelizmente teve outras pessoas que acabaram se utilizando, uma pessoa pelo menos que eu tomei conhecimento que estava utilizando essa marca, e aí eu tive que tomar as atitudes, fazer investimento, tirar um dinheiro do bolso, contratar um advogado para fazer isso, mas para que eu não perdesse algo que foi criado, né, que passou pela minha cabeça e que eu criei lá em 2010, 2011. Então, isso tudo foram anexados, né? Muitos comprovantes, e aí com o próprio Luciano me orientando, pegando a narração, a gravação da narração feita na primeira partida, e para mostrar todos os detalhes, tendo testemunhas também. Mas agora sim, e são duas coisas, né? O registro de marca e a patente também, são duas coisas separadas, mas agradecer aqui, né, o trabalho do Luciano, e a gente tinha combinado, porque é um tema que volta e meia as pessoas falam, e eu pensei, não, quando chegar o certificado, o registro da marca, a gente vai poder fazer e ampliar para outras pessoas também, porque eu poderia ter perdido, né? Se outra pessoa tivesse registrado antes de mim, eu poderia não poder mais utilizar o meu bordão. Claro que talvez isso não seja tão impactante quanto perder o nome de uma empresa, tem que trocar a fachada, tem que trocar documentos, razão social, enfim, tantas outras coisas, né, Luciano? Exatamente. Então, assim, esse é um dos exemplos, e é importante tocar nesse assunto. O registro da marca, o porquê fazer o registro da marca? Porque perante o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o órgão responsável por administrar essas situações, o dono da marca é aquele que registra. Então, vamos lá. Eu tenho uma marca, eu tenho uma identidade visual ou um nome do meu serviço, do meu produto, enfim, eu preciso registrar. A importância do registro está diretamente relacionada à propriedade. Só é dono quem registra. Então, muitas vezes o empreendedor ele investe na sua marca, na criação da marca, muitas vezes investe no próprio marketing, em divulgar a sua marca, e não tem o registro dela. Qual é o risco? O risco é de que alguém, um terceiro, possa vir a se apropriar dessa marca, desse sinal,
e registrá-lo, e aí vai fazer com que o dono, quem, digamos assim, inventou aquilo, perde essa oportunidade de registro e perde o direito, muitas vezes, de Isso é de comum usar. que aconteça? Porque às vezes a gente, o público em geral, não fica sabendo, só percebe que daqui a pouco determinada empresa mudou de nome, né? E pensa, mudou de nome, mas muitas vezes a situação está relacionada a algo assim. Há uma perda do Há uma direito. perda do direito. Então, muitas vezes, mesmo estando usando há mais tempo, há mais anos, a não precaução do registro pode ocasionar esse tipo de perda. Então, de ter que deixar de usar, né, a marca por não ter tomado cuidado do registro. Então, a gente procura tratar muito do assunto de forma ampla, até para desmistificar alguns preconceitos que existem sobre que o processo é complexo ou demorado ou que é muito caro. E, na verdade, se comparar o risco de tudo que está em jogo, vale a pena uma atenção especial, vale a pena um investimento, como o Ricardo disse, demanda um investimento sim, né? No caso do Ricardo, felizmente a gente conseguiu a tempo ainda tomar as precauções devidas e hoje agraciar ele com a entrega do certificado de registro, mas em alguns casos o empreendedor não tem essa oportunidade, não tem essa chance. Então, assim, o empreendedor, quando nos procura para saber, a gente consegue fazer o acompanhamento dele, entender qual é a situação dele em relação à marca, quanto tempo ele está no mercado e muitas vezes orientar ele de como ele deve se portar ou quais as providências que ele deve tomar para assegurar e garantir esse direito. Então, o empreendedor que está começando um negócio, muitas vezes ele me fala, Luciano, o investimento é um pouco alto agora, não tem... A gente entende que o empreendedor tem muitas despesas no início de um negócio, né? Ele precisa investir em diferentes frentes, ele precisa estar empenhando esforço pessoal e financeiro no negócio. Mas eu gosto sempre de ressaltar que assim, o empreendedor, muitas vezes, ele espera que o negócio dê certo para registrar a marca. Mas aí vem a questão, e se o negócio der certo e tu não tiver a tua marca registrada, tu está assumindo um risco muito alto. E não tem, Luciano, como a pessoa conseguir comprovar que ela tem a marca há mais tempo? Porque tem algumas situações, eu posso citar aqui, inclusive o pessoal da Sorvebon, o Martin Han já falou em alguns cases aí, que a Rádio Independente na época tinha a revista Estalo e isso foi fundamental para que a Sorvebon não perdesse a sua marca, porque ela já tinha e foi feita uma matéria em rede nacional e até deu muito problema para eles, porque tinha um problema numa sorveteria que chamava o mesmo nome Sorvebon e era em outra parte do país, não me lembro exatamente o estado, e aí começou o embate jurídico. Eles conseguiram comprovar através de uma publicação na Estalo, na época que já existia há mais tempo que a outra sorveteria, conseguiram ganhar. Como é que funciona nessas situações também, né? Além de registrar, tem situações que a pessoa consegue comprovar, mesmo que não tenha marca ainda, ou aí só se as duas não registraram e aí começa uma disputa ao mesmo tempo, como é que funciona? Então, existem algumas situações que, nesse caso, podem levar a uma discussão judicial. Porque quando a gente fala aqui de registro de marcas, registro de patentes, a gente está falando do órgão, o instituto, o INPI, que é uma autarquia federal. Esse procedimento ele é todo administrativo, ele é feito frente a esse instituto, mas algumas situações podem convergir para uma demanda judicial. E aí vem a questão da prova da anterioridade, vem toda uma discussão por trás dessa situação que certamente vai demandar muito mais investimento e muito mais esforço para reverter essa situação do que se o cuidado inicial fosse tomado para fazer o registro ou para tomar essa providência. Então, existem algumas situações, mas aí na esfera judicial, né? Sim. Se as duas não têm registro, aí fica uma questão de quem começou primeiro, tem que provar. Mas se a outra já tem, aí mesmo que digamos, a outra, né, a outra empresa tenha começado antes, não altera mais. Não altera mais, porque para o INPI e para a lei hoje, o dono da marca é quem registra. Existem algumas lacunas de tempo onde a gente consegue fazer uma discussão, existem alguns procedimentos administrativos que permitem essa discussão, mas uma vez que esse direito está perfectibilizado, né, não tem muito o que fazer mais, né? Pode abraçar agora, então, só Ricardo Sander, né? Ricardo Sander. É isso aí. E deixar bem claro, né, gente,
quem tiver aí, eu adoro receber vídeo, mensagens, fotos de crianças gritando, pode abraçar quando fazem um jogo em pelada dentro de casa, brincando. Eu adoro receber. Pode continuar, tá? Porque as pessoas brincam comigo. Cuida, não pode falar, pode abraçar, porque ele vai processar. Não, é uma pessoa que estava trabalhando no meio mesmo, ou no mesmo meio que eu, né? No rádio, ou online, ou TV, e utilizando o bordão para a narração de futebol. Oficialmente, aí já é alguma coisa que foi criado antes, então agora tem um registro, né? Mas quem quiser na brincadeira, quem quiser fazer publicação, é sempre muito bem-vindo, né, gente? Então, mas foi um investimento que eu achei pertinente fazer, né? A questão de bordão, tem outros que é empresa. E aí, Luciano Guicho, o que a gente pode falar de tempo? Né? Não sei se investimento é possível falar ou não, mas... Sim, a gente pode tratar. Porque você estava falando, talvez um investimento alto. As pessoas estão pensando, mas quanto estamos falando? Não é tanto assim também, né? Claro, depende da realidade de cada um, de quando está começando, mas... o que ela tem que ter de documentos, o que ela tem que ter já previamente, valor, tempo também para conseguir o registro, porque hoje está vindo certificado, mas... eu já tenho essa possibilidade de ter a garantia há algum tempo, né? Está aqui, inclusive, no registro desde fevereiro de 2023. Isso aí. Então, é importante ressaltar que o objetivo de registrar a marca é para evitar essas questões de concorrência desleal. Então, ou seja, utilizar a marca... na ótica do NPI, ele concede o registro com exclusividade para evitar com que empresas tenham concorrência desleal e para proteger o consumidor, para que o consumidor não seja induzido em erro sobre essas questões. Né? Então, essa é a importância diretamente relacionada e uma das razões de também a gente atuar na defesa do direito de exclusividade. Né? O registro de marca hoje no NPI, ele tem uma demora de mais ou menos 12 meses, desde o início, o encaminhamento do trâmite administrativo até a concessão final, mas é importante que o empreendedor saiba que no momento que ele encaminhou o pedido de registro, a partir dali ele passa a ter um direito de anterioridade, existe um protocolo oficial que é feito, esse protocolo gera um documento e aí nós temos uma data de nascimento desse processo. Então, a partir dali, ele tem o direito de anterioridade estabelecido. E antes do encaminhamento, a gente toma a precaução de fazer no escritório lá buscas de anterioridade. Então, o empreendedor quer saber, mas essa marca eu posso registrar? Alguém ainda um pouco já está usando? Enfim, a gente faz esse atendimento antes mesmo de encaminhar o processo, a gente faz uma busca para saber se no NPI já existe algo relacionado, registrado ou em processo. Então, a gente faz todo esse cuidado para que quando o empreendedor encaminhe seu pedido, ele tenha... A gente não pode, obviamente, garantir o sucesso desse registro, porque isso depende da análise do INPI, mas a gente pode apontar com as chances de sucesso. Né? Então, a gente pode dar uma tranquilidade a mais para o empreendedor, que a partir do encaminhamento ele tem uma segurança jurídica para poder fazer o trabalho dele. Tá? Então, o prazo médio de trâmite de 12 meses entre o início do pedido e a expedição do certificado ou a concessão do registro. A gente tem algumas possibilidades de desconto em valores de taxas. O NPI concede até 60% de desconto nas taxas oficiais para microempreendedores, para empreendedores individuais, para pessoas físicas. Então, o registro ele pode ser encaminhado não só por empresas, CNPJs, mas também por pessoas físicas. Isso é importante. Então, são alguns assuntos que a gente faz e a gente desmistifica esses preconceitos que existem em relação ao assunto. Então, o investimento hoje ele pode variar um pouco em relação a esses descontos, principalmente, mas algo em torno de 2 a 3 mil reais de investimento para ter a marca registrada. É que tem também diferença, né? De registro de marca, patentes também são coisas separadas. Isso, né? Isso. Então, assim, e é importante destacar que uma vez que a marca esteja registrada, como no seu caso, o Instituto emite um certificado de registro, é um documento de propriedade e ele tem uma validade de 10 anos. Ou seja, é um investimento que o empreendedor faz para ter o direito de uso exclusivo dessa marca por 10 anos e ao final desse prazo ele tem o direito de renovar esse registro, essa propriedade da marca, a cada 10 anos ininterruptamente. Tem que pagar uma taxa de novo. Paga uma taxa mas de perto prorrogação. Não, aí é uma taxa menor para prorrogar por mais 10 anos e assim indefinidamente. Então, tem todas essas formas de proteção e salvaguarda. Eu gosto muito de ressaltar para o empreendedor de que não espere que seu negócio dê certo para registrar sua marca ou proteger a patente, ou faça esse investimento e garanta, então, que ele seja bem sucedido. O ideal é já calcular ali junto com os investimentos iniciais já. Porque, no final das contas, acaba sendo um investimento, parte, Rita, exatamente, bem colocado, porque investir no registro significa ter a propriedade sobre esse sinal,
E aí todo o investimento feito depois em marketing, em publicidade, enfim, é importante que o empreendedor saiba que ele ter a marca registrada, essa marca passa a ser um patrimônio dele e da empresa. Então tudo que ele investir vai agregar valor à marca. A gente conhece diferentes casos de empresas hoje em que a marca é o maior, é o que tem mais valor agregado no negócio. De toda a estrutura física, a marca é o que tem o maior valor agregado. Então, a marca passa a ser um ativo da empresa. Você já pegou muitos casos de pessoas que quiseram registrar a marca e que quando foram buscar já existia e elas ficaram frustradas, tiveram que mudar o seu nome? Sim, infelizmente a gente encontra esses casos e aí a nossa preocupação é dar esse atendimento, fazer esse suporte, porque quando a gente faz essa busca prévia, então a gente se identifica riscos, a gente passa para o empreendedor quais são os riscos, se há um impedimento direto ou não. Cabe ao empreendedor avaliar esses riscos e optar por fazer mesmo assim investimento ou não. Mas no caso de haver uma impossibilidade de registro, a gente trabalha com o empreendedor alternativas. Então, muitas vezes, troca de nome, troca da identidade visual, algumas alterações na marca que possibilitem a ele fazer o registro dessa marca, e a gente faz todo esse acompanhamento também. E tem aumentado, né, Luciano, a procura por registro de marcas, especialmente ali depois da pandemia, parece que as pessoas começaram a se atentar, porque começaram a usar mais a internet, divulgavam e viu que a sua marca já estava em outro local do Brasil. Importante, esse registro é para o Brasil, né? Não tem como fazer um registro só para o Rio Grande do Sul. Não, exatamente. O registro é para o Brasil, então, há 13 anos atrás, quando eu iniciei esse trabalho, lá em 2010, a grande dificuldade que a gente tinha era de chegar no empreendedor, no empresário, com a informação do que é o registro, qual é a importância e esclarecer essas dúvidas e muitas vezes até o desencontro de informações. Hoje está muito mais difundido esse assunto. O empresário, o empreendedor, ele sabe o que é registro de marca, ou pelo menos ele tem informações mais apuradas e ele sabe da importância. E com o período da pandemia foi um divisor de águas, porque muitas empresas, pequenas empresas aqui da região, que tinham seu estabelecimento físico, não tinham uma atuação muito forte na internet, se viram obrigados a ir para as redes sociais, a ter um site, a vender seu produto ou seu serviço na internet, e aí tiveram problemas. Quando, nesse momento, identificaram um impedimento de usar o seu nome, a sua marca, porque encontraram essa marca já registrada por terceiros. Aumentou em quanto você acha aqui na região? Ou se tem um dado nacional também? Não, existe um aumento estatístico lá do escritório de que a procura de registros aumentou 100% entre o período anterior e o período posterior da pandemia. Continua? E continua. Ou foi só Não, continua aumentando. Continua aumentando. Então a gente teve assim uma procura, um aumento exponencial, acentuado dessa procura, porque em razão dessas situações, né, de buscar ter o registro da sua marca. E o registro da marca, então, ele serve para trazer essa tranquilidade para o empreendedor, dar essa segurança para ele, dele poder investir na sua marca, divulgar o seu produto, o seu serviço, sem ter medo de alguém vir e notificar ele ou dizer para ele, você tem que deixar de usar. E, por outro lado, ele passa a ser um ativo da empresa, né? E muitas vezes, para quem está pensando em expandir através de franquias, licenciamento de produtos ou licenciamento do negócio, a única forma de fazer isso é através da marca registrada. Então, a marca passa a ser também um item importante para o desenvolvimento, para a expansão do negócio, na medida em que só é possível expandir através dessa transferência de marca, enfim, se ela estiver registrada. Então, precisa estar no mesmo patamar de importância, né, da criação de tudo, da marca, do registro da empresa, e o registro da marca também. Exatamente, mesmo porque patamar de importância. Investir na abertura da sua empresa ou investir no desenvolvimento do marketing ou da identidade visual do seu negócio é um risco se você não tiver o registro disso, porque pode ocasionar que você perca todo esse investimento e tenha que refazer tudo de novo. E aí perder a conexão muitas vezes com o cliente que está conectado com a sua marca e você deixa de usar a marca, você muitas vezes perde essa conexão e é difícil depois de retomar ela. Né? Exatamente. Luciano, muito obrigado pela tua presença aqui. Fortes Registros de Inovações, é o nome da empresa. Se quiser deixar algum contato também para as pessoas, podem te procurar na rede social, né, Luciano? Podem me procurar na rede social, LinkedIn, Instagram, Facebook. Nós temos o site da Fortes também, onde a gente recebe muitos contatos. As pessoas que querem entender, saber mais sobre o negócio, tem todos os contatos nas redes sociais, então podem procurar a gente, que a gente vai ter o maior prazer em atender. Agradeço aí a oportunidade de estar falando com você sobre esse assunto. Eu agradeço aí pelo trabalho, pelo profissionalismo e pelo registro agora em mãos, né, que a gente conseguiu nesse trabalho aí feito junto.
Né? Foram alguns meses para buscar isso, mas enfim, agora tem registro oficial. Valeu. Luciano Guiche, ele que é advogado, especialista no registro de marcas e patentes, fala em nome da Fortes Registros de Inovações. Abraço aqui pro